Estão a contas com a Polícia da República de Moçambique no distrito de Vilanculo, dois jovens pertencentes ao partido Podemos, acusados de falsificar credenciais de delegados políticos desta formação partidária por forma a se inserirem no interior das mesas de votos, no âmbito das eleições de 9 de outubro passado. Informação esta posta a saber pelo mandatário provincial do partido Podemos, Elder Malawan, que visitou Vilanculo na esperança de resolver este caso. Vim para aqui porque estamos com uma situação específica e delicada aqui no distrito de Vilanculo. Estamos desde desde dia 9 do presente ano, ou do presente mês, com dois antigos delegados nossos de candidatura, que eram os nossos fiscais, presos. E eles estão presos porque alegadamente eram portadores de credenciais que foram tidas como não sendo originais, ou seja, credenciais falsas, porque os seus nomes não vinham registrados na tabela que estava submetida à CDE. Então estamos agora na busca de verdades e ver o que é que de facto aconteceu para que estes homens sejam postos em liberdade. Questionado sobre os motivos que teriam levado os membros do Podemos a falsificar credenciais que culminaram com a detenção destes dois jovens, Malawan diz que a polícia não deu sequer uma justificativa credível. Bom, a polícia, infelizmente, não tivemos muita comunicação com ela. Temos uma série de documentação que acredito são as penatidos, como declarantes também disseram. Então temos isso tudo escrito em documento que provavelmente podemos partilhar, mas em sumário a polícia faz perceber que eles de facto falsificaram as credenciais com as quais eles estavam a trabalhar naquele dia de votação. Bom, se de facto falsificaram ou não consigo vos dizer essa verdade, porque as respectivas credenciais, como é que chama? A assinatura, segundo o que foi dito pelos homens cá de Vilanculo que estão por detrás deste processo, vem da CDE, tem o carimbo da CDE, que infelizmente a única coisa que não se sabe por que razão foi assim feito, o único aspecto que disse ter sido o que fez suspeitar a falsidade dela foi o fato destas terem sido feitas ou imprimidas, estavam a preto e branco. Então não se sabe muito da verdade disso, estamos agora à espera do dia, se os nossos arguidos, os nossos presos tiverem que ficar até o julgamento, estamos à espera disso, mas estamos na luta para ver se dá-se assistência possível para que não se chegue a esse extremo. E como é que foi possível, de fato? É aí o que eu estou a dizer. A polícia não diz muita coisa para além do que vem naquela documentação emitida pela Procuradoria, que depois vocês vão dar uma vista de olhos nessa documentação, e não sabemos também... Malawan diz ainda que a Comissão Distrital de Eleições é por parte culpado devido à não credenciação correta dos delegados do partido Podemos. Encontrar no que está escrito lá e versus o que nós ficamos a saber das taxas, que não encontramos nenhuma lógica desta falsificação da credencial. Agora, o que a gente sabe é que houveram duas situações que, alguma razão, uma delas, aliás, não sabemos se a CDE é culpada ou os nossos mandatários que foram dando seguimento ao processo poderão ter sido culpados. Qual era essa situação? Era de termos uma credencial atribuída a um delegado por uma certa assembleia que tem lá o seu número e código. No entanto, teres o número errado da assembleia para a qual a pessoa foi credenciada, mas o nome dela estando lá na lista. Então aí é uma série, e não foi só em uma, duas, três assembleias. Não sabemos muito bem qual era a motivação disto, porque, pronto, infelizmente, o Partido Podemos teve esse desafio de ir sendo dificultado ter a sua devida credenciação para os delegados e fiscais. Importa referir que este caso já deu entrada na Procuradoria Distrital de Vilanculo. O candidato presidencial do Podemos, Venâncio Mondlane, que convocou a marcha desta segunda-feira, diz que os objetivos foram alcançados. Não, o meu apelo é que todo mundo vá para casa, porque eu penso que já foi um grandíssimo sucesso. O país está paralisado a 95%, portanto isso significa que nós conseguimos os nossos objetivos, que era o objetivo primário. O objetivo primário era exatamente uma greve nacional, uma greve geral. Portanto, a suspensão de toda a atividade laboral pública e privada. Penso que isso foi conseguido. A questão dos cartazes era apenas um complemento em função do assassinato do Elvino. É essa parte que a polícia impediu. Mas a polícia não pode impedir aquilo que depende da vontade popular e particular das pessoas, que é paralisar a atividade.
E graças a Deus, o setor público, portanto eu agradeço imenso, o setor público, os funcionários públicos, os polícias, os militares, os chapeiros, o setor informal, portanto toda a gente aderiu ao chamamento da greve geral. Portanto eu penso que já é uma boa etapa. Venâncio Mondlane assegura que ainda há outras etapas a seguir. Vamos anunciar a seguir uma segunda etapa que penso que vai ser um pouco mais radical que esta primeira etapa. Então, refira-se que a marcha desta segunda-feira notabilizou-se mais no bairro Camachaquene, concretamente nas avenidas João Quixissano, Acordo de Lusaka e Milagre Maboti, tendo deixado as lojas da cidade de Maputo parcialmente fechadas. No habitual briefing do Conselho de Ministros, realizado esta terça-feira, Filmão Soares, porta-voz do governo, questionado sobre a atuação da polícia durante a manifestação desta segunda-feira em Maputo, disse que viu também jornalistas a correrem de um lado para o outro, mas não sabe se foi a polícia que disparou contra eles. Vimos jornalistas serem atingidos. O que eu não posso assumir, porque não é verdade, porque eu também assisti, é que tenha havido disparos contra jornalistas. Houve disparos contra manifestantes. Os jornalistas estavam posicionados no lugar onde estavam também manifestantes e nessa sequência terão sido atingidos por estas balas de gás lacrimogéneo, o que levou a que tivessem que dispersar, terminando a conferência que estava a acontecer por parte de um dos candidatos presidenciais. Isso posso confirmar porque também vi, todo mundo viu, mas não posso afirmar que terá havido uma intenção objetiva de atingir qualquer jornalista com esse objeto. Eu penso que é parte do vosso trabalho, há de perceber que em circunstâncias como aquelas, pode acontecer que as pessoas representando as forças de defesa e segurança que estiverem a dispersar, digamos, os assentamentos, os ajuntamentos, quis dizer, esses ajuntamentos informais, não poderão em certo momento ter o discernimento de que aqui é jornalista, aqui é outro manifestante, e na altura de lançar o gás lacrimogéneo, que eventualmente, porque se trata de gás, vamos ter atingido jornalistas e por via disso terem sentido a necessidade de dispersar. Mas também sobre esta matéria, em momento oportuno vai haver um pronunciamento. Quando já tiver sido feita a análise até que ponto é que foram atingidos jornalistas, que consequências que aconteceram, até que ponto é que isso pode ser tido como uma ação de coartar o vosso trabalho, o que certamente não foi, mas vai haver um pronunciamento. O governo, através de seu porta-voz, disse igualmente não saber quem poderão ter sido os autores dos tiros verdadeiros. Houve um relato segundo o qual terão sido disparadas balas verdadeiras. Portanto, é um assunto que interessa à área da defesa e segurança se pronunciar acerca dela, nomeadamente esclarecendo se foi por sua via que aquelas balas terão sido disparadas, se tiver havido disparo de balas verdadeiras, se foi por via delas mesmo, dos seus membros, ou se alguém com algum interesse, por exemplo, de colocar o papel das forças de defesa e segurança em xeque, poderá tê-lo feito no meio daquela confusão, para depois dar-se a entender que tenham sido elas. Portanto, é um assunto que está em aberto, primeiro para se confirmar se houve ou não o disparo de balas verdadeiras. Se sim, em que circunstâncias e que consequências que poderão advir dessa. Sobre a manifestação convocada pelo candidato presidencial do Podemos para o 25 do mês corrente, o governo apela à calma dos moçambicanos.